e a teologia sistemática a esse respeito. Eu vou chamar então aqui o professor Valtair ao cenário da transmissão, Valtair, porque temos aqui uma pergunta da irmã Celeste, que não é bem uma pergunta, é um lamento, é um triste lamento. Eu aqui envolvido não tinha visto essa notícia e agora, com a fala dela, eu fui ver as minhas fontes. De fato, eu acompanho o cenário da guerra na Ucrânia a partir das fontes dos próprios países. Então, eu leio o que diz a agência de notícias da Ucrânia, bem o que diz a agência TASS da antiga União Soviética e agora Rússia, a mesma agência. Então, eu leio aqui um texto da Procuradora-Geral da Ucrânia. Diz ela: atualmente, 410 corpos de civis mortos foram descobertos ou revelados no território da região de Kiev. Os promotores e outros especialistas já examinaram 140 destes corpos, disse a procuradora Irina Veridikova. Do lado russo, não há nenhuma declaração da agência de notícias, mas a informação de que se trata de algo forjado pelas autoridades ucranianas. Ainda aqui no site dessa agência ucraniana, chamada ukrinform.net, você pode acompanhar lá, ela diz que vários outros especialistas, como investigadores, experientes especialistas na medicina legal, estão trabalhando, inclusive, com exames de DNA, autópsias, para que essas pessoas tenham as suas identidades reveladas. E ela disse também no seu depoimento, estou lendo aqui, traduzindo diretamente do inglês, com as dificuldades próprias, porque quase na hora. Ela disse: as pessoas estão assustadas, cansadas e atormentadas, porque elas têm experimentado o horror. E isso requer tempo e pessoal para analisar tudo corretamente e não perder a chance de se fazer uma revelação e punição aos perpetradores, aqueles que fizeram isso. Então, a notícia continua aqui e, de fato, Celeste, acho que não há nenhuma razão para duvidarmos dos relatos. Guerra, aspas, é assim mesmo. Guerra é barbárie. Guerra é caos. Guerra é fome. Guerra é mentira. É isso que estamos verificando. E a Celeste pergunta, Cleodair, desculpe, Valtair, deixa você à vontade para quiser acrescentar algum comentário aqui ao que eu fiz, se nós temos alguma perspectiva na literatura, digamos, apocalíptica, vamos chamar assim, ou do apocalipse acerca deste assunto. Ela disse: jamais esperei, Celeste Machado, que em pleno século XXI, uma ação de guerra como a de ontem. Nos seus estudos, Valtair, há alguma consolação para o que estamos vendo agora na Ucrânia, tanto em Mariupol, que a cidade foi varrida, como agora com as descobertas feitas na região de Kiev, a capital do país. Antes de entrar no assunto do livro de Apocalipse, mas temos que comentar esses fatos do momento. Perfeito, perfeito. Obrigado, Israel. Obrigado, Celeste, que é parceira e amiga, minha querida irmã Celeste. A sua palavra realmente é dolorosa, ou seja, sua mensagem nos traz dor, porque nos revela que nós não melhoramos nem um tiquinho, Celeste.
nem um tiquinho. Se você rebobinasse a fita, se você voltasse, por exemplo, para a metade do século passado, 44, 43, 45, 1944, 45, ou seja, os nossos irmãos daquela época, Celeste, diriam a mesma coisa que você está dizendo agora. Eu nunca imaginaria estar vivo para ver esses milhares de judeus, ciganos, estrangeiros que estão sendo levados para o campo de concentração para serem queimados, assassinados e exterminados e lançados em covas. Eles diriam a mesma coisa, Celeste. Isso há 70 anos atrás. Se nós olhássemos um pouquinho antes, ou seja, cada vez que você rebobina a fita, Celeste, se você olhar um pouquinho para trás, você vai encontrar outras situações como esta, Celeste. E aí, nesse sentido, eu fico tentado a dizer algo que eu não gosto de dizer, Israel, que é: a humanidade não está melhorando. A humanidade não se torna melhor. Ela tem um constante antropológico que ela é pecadora, ela deseja o pecado, ela está, nos termos paulinos, em rebelião contra Deus, Celeste. Isto aí é exatamente o que Paulo descreve, rebelião contra Deus. Era assim nos tempos de Paulo, quando ele escrevia. O Paulo mesmo morreu no ano 66, Celeste, possivelmente, porque o imperador Nero decidiu que era preciso colocar a culpa nos cristãos, porque ele tacou fogo na cidade de Roma. E aí, milhares de cristãos morreram inocentes, porque o imperador achava melhor culpá-los em vez de assumir o próprio equívoco. O Nero fez isso lá e foi rotulado de quê, Celeste, pelos cristãos posteriormente? Não demorou muito, tá? De anticristo, tá? O Domiciano foi rotulado da mesma forma, né? Um pouco depois dele, pelas ações dele contra os cristãos. E durante toda a história, Celeste, você vai encontrar pessoas que agem de forma semelhante contra outras pessoas inocentes, contra os cristãos perseguindo, contra judeus, contra minorias. Eles são, em termos proféticos, Celeste, em termos apocalípticos, eles são anticristos, porque esse é o papel do anticristo, tá? Dá para fazer, então, aí uma leitura escatológica apocalíptica desse evento e dizer que esses personagens que perpetuam estas catástrofes são anticristos. Não dá para afirmar que este é o derradeiro, Celeste. Por quê? Porque eles se repetem de tempos em tempos. É por isso que eu tenho muita dificuldade em dizer que nós estamos melhorando, os dias de amanhã serão melhores que os dias de hoje, por causa da constante antropológica, que a maldade domina a humanidade. E, em função disso, novos eventos como esse irão se repetir até a volta de Jesus. Não dá nem para dizer que esta será a última barbárie, Celeste, porque outras podem se repetir daqui a pouco. Você me entende? Então, a palavra que eu tenho para dizer para você quem faz isso faz nos caminhos e passos do anticristo. Ele repete o que Nero fez, o que Domiciano fez, o que Hitler fez, porque esses personagens reproduzem esta tônica apocalíptica que é que os sinais se repetirão até a volta de Jesus. Valtair, introduzindo propriamente o livro do Apocalipse, podemos dizer que, diante dos horrores daquela época, como, por exemplo, a tomada de Jerusalém, os crimes que foram cometidos pelo general Tito, que obviamente foram do conhecimento dos cristãos, é claro que num nível diferente de hoje, porque hoje os russos saíram de lá, no dia seguinte a barbárie é descoberta e todos ficamos sabendo. Naquele tempo, a velocidade da informação era completamente diferente. Mas será que nós podemos dizer que o livro de Apocalipse é também um olhar sobre a contemporaneidade, aquela contemporaneidade? Estou dizendo isso à luz do que você falou, porque quando se descreve aqueles horrores, chamemos do Império Romano, se descreve os horrores do ser humano, os horrores de hoje.
mudam os nomes das personagens, mas o pecado e a barbárie continuam. Nesse sentido, podemos dizer que o Apocalipse é um livro de conforto para ficarmos aqui na questão da irmã Celeste, dizendo, olha, vocês não se assustem com essas coisas, porque, como você acabou de dizer, não são as últimas. Mas há um Senhor, um Kyrios, que governa sobre todas as coisas, e no final é ele quem vai prevalecer. Seria uma maneira de a gente entender. Eu estou introduzindo aqui o assunto porque você certamente vai falar sobre isso e a gente está se estendendo um pouquinho. Fique à vontade, se não terminar hoje, não tem nenhum problema de continuarmos o Apocalipse na semana seguinte, porque eu vejo que a gente lê o Apocalipse tendo assim uma tendência calendarista, esse evento, aquele evento, vamos identificar esse evento, e se nós fazemos isso, eu estou apenas introduzindo, você pode concordar ou discordar de mim, nós perdemos o principal. Eu quero dizer que, na minha leitura do Apocalipse, eu considero não só aquelas cartas iniciais, dos capítulos 2 e 3, mas como todo livro, uma carta de conforto. Irmãos em Cristo, não é o imperador que está lá em cima, aquela besta, para usar o termo do Apocalipse, que está no comando. Que está no comando agora. Mas nós estamos sob a égide daquele que tem o comando da história, apesar daquilo que o ser humano faz. Seria uma maneira também de abordarmos este livro, Valtair. Israel, a sua palavra me traz à memória aqui o meu último trabalho sobre o Apocalipse, chamado Mártires e Monges, quando eu interpretei o Apocalipse numa primeira fase como um texto que imagina o martírio, e numa segunda fase um texto lido por monges na Idade Média. Esse texto foi publicado há algum tempo atrás, Israel, e nele, justamente, eu argumentei, esse argumento, inclusive, está lá bem no iniciozinho do livro, que o Apocalipse é uma memória da guerra. Ele está se lembrando das mortes da década de 60. Lembra que entre março e setembro de 70, Jerusalém é destruída, mas a guerra começou lá em 64. Durante aqueles anos de guerra, uma quantidade gigantesca de judeus foram mortos ali, inicialmente, então, pelo imperador Flávio Vespasiano, e depois pelo filho dele. O filho dele queria assumir o trono, o Vespasiano assume, depois vem o Tito, e depois vem quem? Vem o outro filho, que é o Domiciano. O Domiciano estava no trono quando o Apocalipse se escreveu. O irmão dele destruiu Jerusalém, o pai dele começou, eles mataram aquela quantidade enorme de judeus, irmãos dele, né, porque o João é etnicamente judeu, e ele vê esse moço no trono, ele vê esse moço lá no Palácio Imperial sendo chamado de Dominus. Ele se lembra também das mortes de Nero. Nero perseguiu violentamente os cristãos de 64 a 68, o ano da morte dele, e nesses 4 anos, apesar do incêndio ter acabado, ele continuou matando cristão durante esses 4 anos, e eu queria imaginar com você, Israel, a mesma coisa que uma pessoa... Veja só, quem me ouve aqui deve pensar o seguinte, a guerra vai acabar em algum momento. Nós vamos parar de ler essas notícias do jornal, mas os ucranianos vão se lembrar dela dolorosamente por gerações, sabe por quê? Porque o filho morreu, o neto morreu, o tio morreu, o pai morreu na guerra. Nós aqui, daqui a pouco, a gente vai só lembrar nos livros de história desse evento. Mas os ucranianos vão se lembrar, por quê? Porque os entes queridos padeceram na guerra. Foram assassinados, foram mortos, foram maltratados na guerra. Agora, isso me ajuda a explicar, por exemplo, por que para algumas pessoas a Segunda Guerra Mundial dói mais e para outras dói menos. Porque para judeu ela teve um efeito e para quem não é judeu ela teve outro efeito. Por quê? Porque os irmãos morreram martirizados nos campos de concentração. Olha para a década de 60 de novo, Israel. 2 chacinas de judeus na década de 60. De 60
e 4 a 68, lá em Roma, Nero matando o cristão, entregando o cristão para as feras. Tácito contou, Israel, que ele colocava cristãos pregados em cruzes e tacava fogo nos cristãos para iluminar a cidade de noite. Ele colocava cristãos dentro de pele e lançava esses cristãos para os animais comerem, devorarem, pelo fato de que ele queria lançar sobre eles a culpa do seu próprio crime. Milhares morreram ali. E entre 66 e 70, a guerra lá em Jerusalém, que terminou também com a morte de muitos. O Apocalipse reflete esta violência e ele consegue ver estes mártires no céu. O Apocalipse os registra em alguns momentos. Então, eu imagino que quem está me acompanhando aqui pode depois, com tranquilidade, ler o Apocalipse, ele vai ver a quantidade de vezes que a palavra martírio aparece no Apocalipse. É uma das obras que mais usa esse termo. Meu irmão, você que me ouve aqui agora, entenda o seguinte: a palavra martírio, que significa testemunho, pode aparecer na nossa versão bíblica portuguesa como testemunho, em grego é marturia. E marturia, aqui no Apocalipse, não é simplesmente a testemunha. No Apocalipse, marturia é aquele que testemunha até a morte. É só ler, por exemplo, o Apocalipse 12, quando eles estão cantando no céu e recebem a notícia de que eles derrotaram o dragão por causa do sangue de Cristo e do testemunho que deram, ou do martírio que enfrentaram, mesmo diante da morte. Nós podemos lembrar também do quinto selo, Israel. O quinto selo. O que é o quinto selo? O quinto selo, depois dos 4 cavaleiros do Apocalipse, é o quinto. O quinto selo não é um Apocalipse. É um grupo de mártires debaixo do altar, que estão gritando o que, Israel? O que é que eles gritam lá? Apocalipse 6, 9 em diante. Eles gritam o seguinte: até quando o nosso sangue ficará sem vingança? Sabe o que eles ouvem de Deus? Até que se complete o número de seus irmãos que haverão de ser mortos como igualmente vocês foram. Ele está falando isso para quem, Israel? Para gente que perdeu os irmãos na guerra. Ele tá olhando para essa cena e está dizendo: isso é para mim. Os meus irmãos morreram na guerra. E eu consigo lembrar deles aqui, eu mesmo que tenha se passado 30 anos, ainda lembro deles. Ainda lembro das mortes, ainda lembro do cheiro do sangue das roupas deles, ainda lembro dessas coisas. Então, o Apocalipse é um livro que mostra a morte e chega a dizer: bem-aventurados os mortos. Olha aí, veja só, é um livro impressionante, porque ele tem uma bem-aventurança. Diferente das bem-aventuranças que nós lemos em outros lugares da Bíblia, a bem-aventurança do Apocalipse é Macarioi, bem-aventurados os mortos, porque morreram em Cristo. Para quem isso é Israel? É para gente que está morrendo, gente que está perdendo a guerra contra a violência, está perdendo a guerra contra a injustiça, contra o pecado e a maldade do mundo, que está tirando a vida dessas pessoas. João olha para ela e diz: não tem problema não, vamos morrer testemunhando do nome de Jesus. Por quê? Porque nós vamos cantar no céu o hino de Moisés e do Cordeiro. Capítulo 15 do Apocalipse, Israel. Os mártires cantam o hino de Moisés e do Cordeiro. Eles estão diante do trono de Deus, cantando o hino com harpas na mão. Esta cena é para gente que perdeu os entes queridos na guerra. Olha, os seus irmãos morreram na guerra, vocês morreram lá em Nero, vocês morreram lá em Jerusalém. Sabe onde eles estão agora? Eles estão cantando com harpas diante do trono de Deus. Isso é para consolar, sim, Israel. Esse texto é para consolar, sim. Ele não esconde a morte e a violência, ele fala de morte, fala de derramamento de sangue. O Apocalipse é o livro mais sanguinolento de toda a Bíblia. É o livro que tem mais sangue derramado. Tem uma hora do Apocalipse que o sangue corre até o freio dos cavalos. É sangue que não acaba mais. Tem um momento em que ele apresenta um lagar cheio de sangue. É sangue que não acaba mais. O próprio Jesus, quando volta, lá no capítulo 19, volta com as vestes manchadas de sangue. Tem muito sangue no Apocalipse. Mas o sangue que conta para valer é o sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é o sangue do Cordeiro. Esse sangue, porque esse sangue venceu a morte, venceu o mal, venceu o dragão, venceu a injustiça e a impiedade. Esse sangue que é vitorioso de verdade. O sangue que eles tiram de nós, esse é de nada, esse não é de nada. Porque o sangue que conta para valer é o sangue de Cristo Jesus. Já para gente que está sofrendo, gente que está padecendo, gente que está em contexto de violência e guerra, o Apocalipse é um dos livros mais impactantes. Eu costumo falar para meus alunos que ele tem muito mais sentido em tempos de pressão, de crise, do que em tempos de tranquilidade. Quando as coisas estão bem,
Você está num céu de brigadeiro, problema nenhum, tranquilidade, você tem saúde, tem trabalho, você tem recursos financeiros, tem comida. O Apocalipse, para você, não é um livro tão atrativo. Mas se você está sob dificuldade, pressão, perseguição, violência, o Apocalipse, ele ilumina o quarto onde você o lê. Porque ele mostra para a gente que atrás daquele guarda com a espada na mão, que matou o meu irmão, atrás dele tem o ancião sentado no trono. E este ancião governa apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as violências, todas as catástrofes, apesar dessa guerra, apesar dessa violência toda, Israel, Deus está sentado no trono e não perdeu o controle sobre a história. Ele está levando-a a seu termo. A nós compete aguardar aquele grande dia. Sabe, Valtair, isso nos coloca uma questão. Eu quero que você, também, quando você começar a falar, o que eu vou dizer aqui agora, que você já fez uma introdução belíssima, completíssima ao livro de Apocalipse, porque você tratou do objetivo, do propósito do livro e da circunstância que esse propósito acabou se realizando. Mas queria que você comentasse esse livro que você mencionou sobre profetas e monges. Acho que eu não peguei bem o título, como as pessoas podem adquiri-lo. Porque eu quero repercutir uma frase que você disse sobre essa participação do antropos, do homem, em relação ao chamado meio ambiente. Ontem, em função das chuvas torrenciais sobre o nosso estado, um especialista na televisão, na Globo News, falou algo muito interessante. Ele disse o seguinte: as tragédias continuarão e aumentarão em função das mudanças climáticas no mundo. Embora haja discussão a esse respeito, é quase uma afirmativa inequívoca que parte dessas mudanças é provocada pela ação humana. Então ele tratou o segundo aspecto que ele chamou, deu lá uma expressão, mas é mais ou menos essa antropoparticipação, essa participação do ser humano, tanto no poder público que não draga os canais e rios, quanto os civis, a população, que joga lixo, geladeira, papel velho, ferro, parte do automóvel, que depois volta tudo isso contra ele mesmo, só que ele não liga uma coisa com a outra. Eu estou colocando esses termos porque era de se esperar, com tanta informação que nós temos, que nós cuidássemos do meio em que vivemos, cuidássemos da terra, porque não só dela vem a subsistência, como vem a sobrevivência. Mas o ser humano, a despeito de pensarmos diferentemente, como expressão do nosso desejo, chamemos assim, continua, na expressão de Jesus, continua no maligno, continua sob um domínio que nós cremos que é temporário, e o Apocalipse demonstra isto, sob o maligno, em diferentes áreas da vida. Eu peço desculpas para usar uma expressão que vou usar aqui agora. Bem, eu diria que, no meu ponto de vista, eu acho que nem vou usar, mas porque seria muito chulo. Mas uma pessoa que tem milhões de seguidores e que agora foi eleita no sistema de comunicação aí como a primeira do mundo, disse que ninguém deve sair de casa sem já ter acertado com quem vai ter uma relação sexual. Não tem sentido ir para uma festa sem isso. E as pessoas aplaudem. Então, Isaías, lemos aquele trecho em que ele diz, né? Você diz o seguinte: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo repete isso 7 séculos antes de Cristo. E aqui nos encontramos nós, humanamente falando, desolador, e as notícias, então, de guerras são desoladoras, como você falou muito bem,
Daqui a pouco virão relatos ainda mais dramáticos daqueles que estavam lá, não só recebendo, digamos, tiros que não se sabe de onde, foguetes que não se sabe de onde, mas facadas, punhaladas, torturas no seu familiar, no seu idoso, na sua criança, além da grande tortura da fome. Então, é desalentador. O grito da Celeste é totalmente legítimo e nos mostra que parece que está tudo fora de controle. Mas, no final, você disse muito bem, vai se revelar quem está no controle. Esse é um aspecto. Sem dúvida, teremos ainda muitos embates pela frente. Haverá uma tentativa, ao meu ver, dados os informes que nós temos agora, legítima de um tribunal para o julgamento dos crimes cometidos. Isso vai demorar anos, infelizmente, como aconteceu em Nuremberg, no caso da Segunda Guerra Mundial, mas nós estamos sendo testemunhas. Altair, você é um garoto, 50 anos, eu com quase 70, de notícias que nós não gostaríamos de ser testemunhas. Testemunhas não no sentido bíblico de martírio, mas no sentido de observadores. Isso nos chega e nos traz sofrimento, porque não podemos ficar insensíveis como se não fosse conosco, porque é tudo conosco. Uhum. Eu lembro, você falava, eu lembro de algumas situações que me ajudam a responder a sua questão. Uma delas é a história narrada por Giovanni Boccaccio no livro dele, Decamerão. Israel Decamerão foi escrito um pouquinho depois da peste ter chegado a Florença. A peste começou a varrer a Europa em 1348, passou por Florença. Um pouquinho depois, Giovanni Boccaccio escreveu o livro dele, então. E o livro dele é a história de um grupo de jovens que sai da cidade porque a peste está chegando e vão para uma casa abandonada, e ali vão ficar contando histórias enquanto a peste passa. Essa é a intenção dele. Mas antes de chegar nessa parte, ele descreve os eventos que eles deixaram para trás, que são eventos de testemunho ocular, né? Ele fala, por exemplo, de cidades em que a peste já tinha chegado. Há uma versão dela que leva alguns dias para a morte acontecer, e há uma versão dela que mata mais rapidamente, dependendo da versão da peste que chega à cidade, né? E aí, quando a peste chegava, as pessoas sabiam que iam morrer mesmo, o volume de pessoas que morriam era muito grande, às vezes a cidade quase toda morria vitimada pela peste. Eles iam para as casas e começavam a festejar, a beber, a se relacionar sexualmente com o outro, até morrer todo mundo naquela casa ali, né? E o Giovanni Boccaccio, então, conta essas festas, né, que acontecem no mesmo momento que a peste está matando. A peste mata e as pessoas estão festejando e vão festejar até morrer. A lógica é, eu vou morrer mesmo, então eu vou festejar porque eu quero morrer festejando, com a peste na porta. E a gente olha para o mundo contemporâneo e vê que, repetindo o que eu disse para a Celeste agora há pouco, Celeste, a constante antropológica nos faz dizer que nós somos os mesmos. E, nesse sentido, nós estamos festejando do mesmo jeito as desgraças, né? Vamos celebrar porque vamos morrer amanhã, né? Usando a imagem que você trouxe para nós, Israel, desse caso aí, desse jovem. Pode falar. E a Leda Maynard, Walter, faz um comentário muito pertinente. Sim. Violência maior, no tempo em que os cristãos foram atirados às feras, foi o fato de que havia plateia. Uhum. Um estádio inteiro aplaudia aquele morticínio. Como hoje, não? Muito percussiente aqui a observação dela. Está perfeita a observação dela. Eu faria só uma lembrança, porque a plateia era grande mesmo. A plateia daquele enorme, vou chamar de estádio, né? Aquele enorme estádio era de 70 mil pessoas.
Um Maracanã, digamos assim, né? É um Maracanã para ver cristãos sendo devorados pelas feras. E para festejar quando eles eram assentados às forças na cadeira, a cadeira de fogo, Israel, que era uma cadeira de ferro, colocava-se fogo debaixo da cadeira, tirava-se a roupa do cristão e prendia o cristão naquela cadeira para que ele morresse sentado no fogo, né? Então haviam formas criativas aos montes para matar cristão naquele período. Eu concordo plenamente com ela, a população estava lá, 70 mil pessoas compravam ingresso para ver os cristãos morrerem. E nessa questão da terra, eu trago uma lembrança muito, muito próxima, que eu viajei recentemente, nas férias agora de janeiro, e visitei o interior de Minas Gerais, fui na roça, e uma das cenas mais bonitas de quem gosta de roça e caminha por roça é encontrar o local onde os rios nascem. Israel, os rios nascem no alto das montanhas, rapaz. Eu não sou especialista nesse negócio, não, mas lá onde eu fui agora, no alto de uma montanha, quase no topo de uma pedra, nasce um rio, brota o rio lá em cima. Ele vem descendo, 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 e aí daqui a pouco ele se transforma realmente no rio que as pessoas conhecem, mas ele nasceu lá em cima na montanha. Que milagre é esse, rapaz? Que coisa linda, impressionante essa, que acontece à nossa volta. E sabe o que nós fazemos? Nós destruímos esse rio. Ele nasceu ali, eu fui onde ele nasceu, né? Quando ele chega na cidade, ele chega poluído. Não dá para beber dele mais, né? Ele nasceu limpo, rapaz. Dá para você pegar ali a canequinha, beber, sem nada, não tem pureza, tem nada naquele negócio ali. Agora, quando ele chega na cidade, não dá para mais beber. Ele já tá poluído. Um trechinho de alguns quilômetros, acabamos com o rio, Israel. Nós fazemos o quê? Nós destruímos o rio, destruímos a floresta, destruímos a estrada, destruímos tudo. E depois nós colocamos a culpa na chuva. Eu vou lembrar de um outro evento aqui que me aconteceu historicamente, né? Eu lembro que eu tinha quando eu morava em São Gonçalo, eu morava numa casa que tinha uma árvore grande, enorme, nas costas da casa. Uma árvore grande. Era uma árvore bonita, enorme, gigante, que me dava sombra. E o sol em São Gonçalo parece mais quente do que em qualquer outro lugar aqui, né? O sol em São Gonçalo é muito forte, né? Aí, ali naquela casa, aquela árvore fazia sombra para nós. Fazia sombra. Mas não estava no meu terreno, estava no terreno do vizinho. Só que ela caía folha. Caía folha. O vizinho, porque não queria catar as folhas da árvore, sabe o que ele fez, Léo? Ele cortou a árvore no toco, meu irmão. Ele não só cortou a árvore no toco, ele colocou piso frio, ele colocou concreto no chão, para não crescer mais nada ali, naquele lugar. E aí, quando vem o verão seguinte, Israel, porque ele cortou no inverno, o verão chegou destruindo nossas muleiras, até para lembrar do Jonas, o profeta Jonas, o sol na muleira do Jonas. O verão chegou arrebentando, parece que saía vapor das paredes de tanto calor. E eu tenho certeza, a falta que eu senti daquela árvore, ele também, o abençoado vizinho, sentiu. Porque, por preguiça de colher as folhas que caem no quintal, o camarada vai e tira a sombra. E quantas vezes isso acontece à nossa volta? Eu peço a quem está me ouvindo aí, se já não viu isso acontecendo à sua volta. Eu pergunto a você se você já não viu isso acontecendo. Gente que, por preguiça de catar a folha, corta a árvore e concreta o quintal, porque tem preguiça de limpar o quintal. Não é? Aí vem o calor, reclama de quê? Reclama do sol, reclama que está quente. Não pode reclamar mais não, Israel, porque nós destruímos a sombra que Deus nos deu. Nós destruímos a água que Deus nos deu. A gente vai reclamar do quê? Então, nesse caso aqui, eu só posso concordar que estas coisas não tendem a melhorar. Eu sinto dizer isso. Eu repito que eu vou dizer isso. Eu disse isso uma vez num evento, e um colega pastor veio reclamar comigo. Não, mas você é pastor, não pode dizer que as coisas vão piorar. Você tem que dar uma outra palavra para as pessoas. Diga para ela que amanhã vai ser melhor. Eu olhei para ele e disse, meu irmão, eu não consigo dizer isso. Eu sinto muito, mas eu não consigo. Eu olho para um lado e para o outro, eu só consigo dizer amanhã não vai ser melhor. Por quê? Porque nós, pecadores, enquanto somos pecadores, andando aqui na terra, nós vamos consumi-la, né, todo dia. Nós vamos destruí-la todo dia. Então, o dia de amanhã não vai ser melhor. Vai ser pior do que hoje. A Apocalíptica diz isso, né? O dia de amanhã, ele tende a ser pior. E aí, quando o Apocalipse olha para isso e diz o seguinte, ok, está perto da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu consigo ver para os dias de amanhã. Volta só, então, a indicação do seu livro. Eu estou com um vídeo perfeitamente. fortíssimo
Então eu perfeitamente. vou até desligar meu som aqui, só vou entrar rapidamente e por causa do barulho que ninguém merece. Não sai ainda não, deixa eu falar com você sobre o livro. O livro se chama Mártires e Monges. Eu publiquei esse livro um pouco antes da pandemia, na verdade, um ano antes da pandemia, Mártires e Monges. O livro, na metade dele, é uma análise do milênio no Apocalipse. E a leitura que eu fiz do milênio no Apocalipse foi uma leitura histórica, ou seja, como João teria entendido o que escreveu, e como os leitores de João teriam entendido o que receberam. Né? Então, é essa leitura que eu fiz, né? Essa primeira metade do livro dele. E aí, nesse caso, eu entendi que o milênio, o livro do Apocalipse, de uma maneira geral, e o milênio era uma resposta à guerra, à violência e às mortes que João experimentou. Por isso tem tanto mártir, tanto sangue e tanta morte no Apocalipse. O livro termina com um jardim belíssimo no final, mas antes de chegar no jardim, é muito sangue ser derramado. E a outra metade do livro, eu fiz a leitura de como os mártires da Idade Média, ou seja, como os monges leram essa seção do Apocalipse. Então, a primeira seção do livro é trabalhar o Apocalipse enquanto a apresentação do martírio, e a segunda parte do livro era para ver como os monges medievais leram essa seção. Então, é Mártires e Monges, o nome do livro. O livro está publicado e pode ser comprado na Amazon, amazon.com. Ok, Walter, muitíssimo obrigado. Se você, nosso participante aqui, se sentiu um pouco incomodado com o grande interlúdio que fizemos, porque, Walter, você sabe que nós temos uma grande dificuldade e a superinformação que nós temos deveria se tornar uma facilidade. Eu me refiro à dificuldade de interpretar o presente. Mas nós tomamos decisões no presente, com base nas informações que nós temos. Repito que, infelizmente, hoje você tem a verdade e a mentira com o mesmo potencial. E você tem que tomar uma decisão o que é verdade e o que é mentira. Por isso, eu, como sou jornalista, eu primo por tentar buscar as informações. É por isso, como eu mencionei agora, que eu me informo sobre a guerra contra a Ucrânia, o ataque à Ucrânia. Eu acho que até o termo guerra não é muito adequado, porque uma guerra é quando dois se enfrentam. Penso eu. Aqui não, aqui é um ataque totalmente fora de propósito, um ataque, é um genocídio, vou usar essa palavra sem medo de errar. Por isso eu procuro me informar. Então, eu me informo com o governo, a agência de notícias da Ucrânia, e faço o mesmo com a agência de notícias da Rússia, por exemplo, na medida que eu possa ler, é claro, eu não leio ucraniano nem russo, a partir do inglês ou outros idiomas, para que também a gente não seja levado por aquilo que apenas se diz. Então eu imagino, eu gosto muito desse período, que na época em que havia o Holocausto, no sentido moderno da palavra, na Alemanha, muitas pessoas diziam, isso não está acontecendo, porque havia a informação e havia a negação da informação. Então nós temos uma dificuldade. Em qual fonte nós vamos crer? Isso demanda de nós um cuidado, uma atenção, e demanda de nós uma capacidade dada pelo Espírito Santo de nos importar, e na medida do que nós pudermos fazer, nós então viemos a fazer. Tanto na omissão, que é uma decisão, quanto na tomada de partido, vamos chamar assim, que também é uma decisão, nós temos sempre buscar o máximo de informação possível. Então, quando nós falamos aqui do presente, nós podemos cometer erros. Mas vamos falar de quê? Do futuro, que nós não conhecemos? Ou apenas do passado? O passado, sim, podemos discutir, estudar, devemos fazê-lo, aprendemos um pouco aqui agora.
E eu lembro que você citou o historiador Tácito, e você sabe que há muitos historiadores revisionistas que, inclusive, querem negar que os cristãos foram mortos e massacrados. Um olhar para o passado que não contempla o que os documentos dizem. Ah, o documento está exagerando. A testemunha ocular disse que aconteceu aquilo. Você disse que não aconteceu, com base em quê? Mas é só uma questão que não vem ao caso aqui. Então, a gente pode cometer erros, mas nós temos que buscar os dados que nós tivermos disponíveis para que nós possamos ter uma leitura do presente. É claro que a nossa leitura do presente sempre será uma leitura parcial. Como nós somos seres parciais, não tem outro jeito. E com o tempo nós vamos amelhando informações e vamos escrutinando esses dados para termos uma visão menos obscura do presente em que estamos, porque nós vamos tomar decisões com base na visão que nós temos. Uhum. Perfeito, Zé. Você falou em genocídio aí agora. Essa conversa nossa é tão interessante que as memórias vão aparecendo, né? Eu lembrei de um outro genocídio agora feito por cristãos europeus quando eles chegaram aqui nas Américas. Você falou, por exemplo, que não podemos chamar de guerra porque é um lado só que está invadindo e enfrentando, tacando bomba, né? Partindo para cima do outro. E quando os europeus chegaram aqui na América, a fontes, os nossos historiadores eles não chegam a um consenso, mas alguns chegam a dizer que morreram 60 milhões de indígenas aqui no Brasil. No Brasil, não, perdão, na América toda, tá? Na América toda, não no Brasil. 60 milhões de indígenas na América. 60 milhões de pessoas é a população do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo juntas. Se somarmos o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, hoje dá 60 milhões de habitantes. Essa população ela seria dizimada, pensando em termos históricos, na população que morava aqui nas Américas quando os europeus chegaram. E eles matavam as pessoas ali de todos os jeitos também possíveis e imagináveis, Israel. E aí era uma arma de fogo contra uma flecha. Isso não é guerra. Não dá para chamar isso de guerra. Nós estamos vendo de novo aí outro genocídio. E se a gente for cavar na memória, a gente vai encontrar um genocídio a cada geração. A cada uma delas. E o que dizer, em Valtair, o que dizer da África moderna? Sim. A África dos dias em que nós convivemos, em que as pessoas dizem, só tem guerra, que prestamos atenção na Ucrânia, mas há outras guerras. Também é verdade. Todos devemos considerar, mas sem esquecer também sobre as quais estamos falando. Só lhe interrompi aí, mas de fato prossiga aí. E você sabe que eu tenho um livro sobre isso, né? As Cruzadas Inacabadas, a história dos cristianismos na América Latina, está esgotado, posso falar mais claramente, em que eu procuro mostrar com os documentos que eu tinha à época em que fiz a minha pesquisa, como isso se deu, e em nome de Deus. E aí eu quero salientar, Walter, que no caso presente do ataque russo, a igreja, vamos chamar de cristã, ortodoxa, russa, uma das mais poderosas do mundo, deu a sua bênção para o ataque. O metropolita, ou patriarca da igreja ortodoxa, chamado Cirilo, deu a sua bênção. Putin, que se considera cristão, internamente precisava dessa bênção, o que gerou uma divisão, porque a igreja católica da Ucrânia faz parte desse mesmo patriarcado. Você imagina agora essa situação tão dramática? De novo, como você mencionou aqui na América Latina, também eu fiz questão de pesquisar um pouco isso, qual a posição da Igreja Ortodoxa Russa nesse horizonte, nesse cenário, e parte dela, não direi se é majoritária ou não, mas pelo menos a liderança principal, o Papa, vamos chamar deles, o Patriarca, ele se mostrou favorável a essa guerra, porque o Estado, desde a antiga Grande Rússia, dos séculos XVIII para cá, se juntou com a igreja se juntou com ela e se confundiu quase na mesma coisa. Você fala aqui da América Latina, há um filme do Herzog, em que ele mostra claramente isso. Vai um barco,
adentrando o rio Paraguai, no Paraguai, e ele tem duas pessoas na frente desse barco. Um era o flecheiro, ou o comandante militar, e outro era o religioso, o sacerdote, que, triste legenda, infelizmente, nós temos, como cristãos em geral, isso no nosso passado, mas jamais podemos permitir que isso seja presente, desculpe o trocadilho aqui, no nosso presente. Perfeito. Deixa-me então agora fazer uma introdução, apresentar o nosso tema, a gente continua semana que vem? Hoje a gente... Você tem 10 minutos só, tá aí. Eu peço desculpas aos que chegaram aqui em busca do Apocalipse, mas como eu disse, nós não podemos não falar sobre o que temos visto e ouvido, parafraseando aqui um dos apóstolos. Eu só vou apenas então lançar um anzol, convidando as pessoas para a próxima semana. Eu vou começar então a minha fala, vou pedir então ao Gabriel para colocar para mim um slide que eu preparei, chaves para a leitura do Apocalipse de João. Tá? É a maneira como eu vou estruturar a minha conversa sobre o Apocalipse com vocês. Vocês que me ouvem, meus queridos, vamos trabalhar então com estas chaves para a leitura do Apocalipse. São 7 chaves que eu preparei aqui para trabalhar com vocês. Então nós vamos conversar aqui sobre a primeira chave, que é a chave do contexto. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o espaço vital, a geografia vital do Apocalipse. Vamos trabalhar um pouquinho com relação ao conteúdo, né, que é a segunda chave, que é essa chave das cartas para as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, e o conflito entre o Cordeiro e o Dragão, que começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 22. Vamos trabalhar aqui com uma chave que vai discutir aqui o gênero literário, os personagens do livro, personagens como Jesus, o dragão, os 144 mil seguidores, as bestas, a prostituta e a noiva. Vamos trabalhar um pouquinho com os símbolos. Então, são estas... deixa eu ver, está faltando uma aqui. Peraí. Aqui, pronto. São essas 7 chaves de leitura que eu vou trabalhar com vocês aí na nossa conversa, tá? O contexto, o espaço vital que deu origem ao Apocalipse, que nos ajuda a entender as palavras do Apocalipse, o conteúdo, a história que o Apocalipse conta, aquilo que está dentro dele, né? Aquilo que ele nos oferece, aquilo que ele narra, a estrutura, a maneira como ele narra o conteúdo dele. Ele narra isso por meio de 3 partes. O Apocalipse é dividido com muita clareza em 3 grandes seções. A seção número 1 é a seção das cartas, capítulos 1, 2, 3. A seção número 2, do 4 até o 11. E a seção número 3, que vai do 12 até o capítulo 22. O gênero literário, que vai discutir aí, nós vamos discutir aí a questão do gênero Apocalipse. Apocalipse é um gênero, então há uma forma de escrever Apocalipse, há um jeito de escrever, há uma maneira de se falar, e esta maneira é a maneira do Apocalipse de João no Novo Testamento e de Daniel no Antigo Testamento. Os personagens do livro, né, os grandes personagens, o Cordeiro, a mulher, o dragão, os 144 mil, a igreja, a noiva, são as figuras que aparecem no livro que se destacam. A gente precisa pensar um pouquinho sobre esses personagens, o que eles fazem no livro. Por quê? Porque o ancião sobre o trono branco, que aparece no capítulo 4 e volta a aparecer lá no 19, ele está controlando e reinando, é verdade, mas quem age no livro inteiro é o Cordeiro. O Cordeiro é o motor do livro do Apocalipse de João, a revelação, então é a revelação do Cordeiro, a revelação de Jesus. Os símbolos que o livro usa, o livro não conta uma história de forma direta, ele usa símbolos para contar, então nós temos que interpretar os símbolos, porque símbolo é um elemento da nossa realidade usado para descrever fenômenos de uma outra realidade. Então nós temos que entender cada símbolo, ou pelo menos de uma forma geral os símbolos, porque se nós não entendemos os símbolos, a gente pode cometer grandes equívocos, como por exemplo, símbolos famosos, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, o 666, as 2 bestas, o número 144 mil, são símbolos no livro que precisam ser interpretados, precisam ser compreendidos, porque caso contrário a gente não vai entender a história que o Apocalipse conta para a gente. E por fim, os livros de leitura, que é uma reflexão sobre como ler o Apocalipse, a hermenêutica do Apocalipse. Nós precisamos ter aí pelo menos uma ideia geral de como acessar esse livro,
para que ele faça sentido para nós, entendendo que há outras formas de acessar as mesmas passagens bíblicas. Então, nós temos que ter discernimento da forma como nós acessamos e da forma como outras pessoas acessam, para evitar o quê? Evitar a polêmica, evitar o conflito, evitar a confusão. Nenhum livro da Bíblia deveria provocar confusão. Mas se tem um livro que provoca confusão, é o Apocalipse de João. E provoca por quê? Porque as pessoas divergem na forma de ler o livro. Então, se a gente tiver um discernimento sobre isso, como eu leio, como o outro lê, a gente vai parar de brigar, porque devemos entender que há mais de uma forma legítima de ler o livro. Não estou dizendo que todas as formas de ler o livro são legítimas, porque algumas realmente são muito complicadas e geram fenômenos como, por exemplo, este que o Israel acabou de falar, que é o calendarismo, tentando achar no livro as datas de cada evento dele, né? Então, se a leitura do Apocalipse gera isso, essa leitura está provocando confusão, está provocando dano à igreja, então, essa leitura eu devo negá-la. Mas há outras leituras, mesmo que não batem com a minha, que também são legítimas, então nós temos que ter, então, uma visão sobre isso, para a gente parar de brigar quanto ao Apocalipse de João. Então, Israel, eu fiz assim um grande panorama sobre a minha conversa sobre o Apocalipse de João, e vou fazer essa conversa na semana que vem, nesses 7 tópicos aí. Mas eu duvido que você consiga terminar. Tanto é que o Rubens Daminelli diz que vamos ter que chamar o VAR para lhe dar mais tempo aí para você falar dos assuntos. Só em respeito às pessoas, Valtair, eu quero só ler aqui os comentários que foram sendo apresentados aqui. O Alexandre da Silva Lopes diz: paz só quando vier o justo que domine no temor de Deus. A Maria Gláucia Magalhães concorda com o professor Valtair: a humanidade caminha para o ápice da maldade. Ela cita um texto bíblico e outros também fazem o mesmo. E temos aqui outros comentários. A Celeste diz que os mártires davam seu sangue. Nós, cristãos de hoje, damos nossas lágrimas pelo amor a Jesus. Outros comentários eu já li. Sobre o meio ambiente, a Margarete Borges diz que deveríamos ser bons mordomos, mas nos tornamos destruidores. A Glaucia Magalhães diz que na rua aqui perto de minha casa, uma árvore foi concretada na sua base e o tronco cortado no topo, mas ele insistiu e brotou no meio do tronco. Isso aí, temos essa realidade. A Marília Lira diz que parece que falta educação devida com relação à educação ambiental, inclusive por parte das comunidades cristãs. Muitos livros não consideram importante abordar esse tema de cuidado com o sustento. Daniel Tinoco diz que concorda com o senhor, pastor Valtair, mas quando expresso meu pensamento, alguns me chamam de pessimista e cristão de pouca fé. A Mônica Benarros, quanto ao Apocalipse, realmente é tanto sangue e guerra que dá medo e angústia. Se fosse dos filmes de Hollywood, ok. Por isso a importância, ela está destacando a importância de discutirmos aqui este assunto. O Alexandre pergunta se você ler o Apocalipse na perspectiva preterista. Bom, isso veremos proximamente, Alexandre. A Mônica lamenta que só recentemente tem havido essa preocupação com o meio ambiente. A Esperança menciona aqui a moeda única e digital como uma demonstração desse final dos tempos. E outros comentários aqui, não consigo ler todos. A Zizi Guimarães diz: olha, toda a programação é muito boa, mas o tempo do pastor e doutor Valtair está muito pouco. Nunca me canso de ouvir essa aula tão importante, mas a culpa não é dela, a culpa da nossa programação. Dizia, a culpa é do relógio, né? Eu tenho que sair voando aqui para o próximo culto. E a Celeste termina: olha, apesar de ser o culto do conhecimento, hoje tivemos um culto de evangelismo também. Gente, muito obrigado. Nós desviamos um pouquinho do tema, mas introduzimos bem para lermos o Apocalipse numa perspectiva, vamos dizer, que nos ajude a entender também o tempo em que vivemos. Eu vou então orar e vou pedir a Deus para que nos dê a capacidade de sentir com, e vou pedir para aquelas famílias que na Ucrânia
estão agora desenterrando seus mortos. Não dá para a gente imaginar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, esse tempo comunitário de reflexão, conduzido pelo professor Valtair. Quero te agradecer pela participação de cada um aqui conosco nesta hora. E como todos aqui, horrorizado com o drama dos irmãos ucranianos, quero te rogar por aquelas que nesta hora, amanhã, ontem, estão convivendo com a realidade da morte, seja da fome, seja da orfandade, seja da calamidade de qualquer tipo, para que possam encontrar algum alento e que o Espírito Santo possa ser o confortador daqueles que perderam familiares e as suas coisas e as suas casas. Senhor, esse é o mundo que nós temos fabricado, mas não é o mundo que o Senhor quer que nós fabriquemos. Ajude-nos, Senhor, a sermos obedientes aos teus mandamentos e amar ao próximo, mesmo que de outra nação considerada rival, como amamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus.